Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 8 de julho, nós estamos com o alimento diário essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 4, Combater o Bom Combate. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 13, o combate, a carreira, a fé. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos levar a compreender que Ele quer fazer de nós bons ministros de Cristo Jesus, Senhor Jesus, e também homens de Deus que levam adiante a sua vontade. Por isso Ele está apresentando diante de nós que há um combate, há uma carreira e uma fé. Não é segundo o nosso conceito, mas o dele, porque Ele deseja nos encarregar, né, Senhor Jesus, daquilo que a gente precisa fazer. E quando Ele nos encarrega, a nossa parte é ser fiel. Ó Senhor Jesus, Ele quer nos dar uma missão. A pior coisa que tem é servir a Deus uma missão, sem uma missão. Ó Senhor Jesus, porque a gente acaba perdendo encargo, Senhor Jesus, desanimando diante das dificuldades. Mas quando você tem uma missão clara, definida, Senhor Jesus, o Senhor mesmo, Ele vai te fortalecendo. O Senhor está nos encarregando, nos chamando, nos designando, mas também Ele mesmo está nos fortalecendo. Ó Senhor Jesus, por isso Ele quer que a gente dependa dEle, diante das situações. O que a gente precisa é viver na dependência do Senhor. E mesmo que a gente realmente não consiga ser tão fiel ao Senhor, mas o importante é que Ele nos considere fiéis, Senhor Jesus, que Ele veja o nosso coração de buscar, de lutar para continuar vivendo a vida da igreja, continuar vivendo no Espírito, vivendo, manifestando o Senhor. É isso que Ele quer ver em nós, Senhor Jesus. Não só o que a gente consegue fazer, mas também aquilo que a gente tem buscado, né? O nosso estado diante dEle. Ó Senhor Jesus, cada um de nós se encoraje e veja que cada um de nós é indispensável, Senhor Jesus, para realmente a gente cumprir aquilo que o Senhor determinou. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 26, do versículo 15 ao 18. Ó Senhor Jesus. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Ó Senhor Jesus. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Ó Senhor Jesus. Tito capítulo 1, versículo 3. Ó Senhor Jesus. E em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Receber o encargo de Deus e ser fiel. Ó Senhor Jesus. Nestes dias atuais, não podemos ser cristãos passivos. Temos de ir diante de Deus. Todos nós precisamos de uma missão.
A pior coisa é servir a Deus sem uma missão. Ó Senhor Jesus. Morei nos Estados Unidos por 10 anos. Certa vez fui ao Hospital dos Veteranos de Guerra para visitar um irmão que estava hospitalizado e fiquei chocado com o que vi. Vi muitos soldados hospitalizados, mas o que me chamou a atenção é que muitos deles não tinham sofrido mutilações físicas, nem perderam membros de seu corpo, porque então estavam hospitalizados, alguns por longos períodos. Descobri que a maioria estava na ala psiquiátrica do hospital. Eles não sofreram mutilações físicas, mas sofreram mutilações emocionais e psicológicas. Eles foram para guerras sem causa, onde arriscaram suas vidas e viram seus companheiros morrerem. Foram para a guerra sem nenhuma missão. Não queremos combater um combate sem missão. Precisamos ter clareza de qual é a nossa missão. Sinto que este é o momento de todos nós irmos à presença de Deus e perguntarmos: Senhor, qual é a minha missão? Qual é a minha causa? Deus não encarrega todos da mesma missão. A missão da mão é diferente da missão do pé. A missão da mão direita e a da esquerda, apesar de serem parecidas, são diferentes. Isso é o que em Romanos 12 se evidencia. Cada membro tem a sua função. Ó Senhor Jesus. Todos nós temos funções diferentes, mas somos todos membros do corpo de Cristo. E todos os membros são necessários. Você é necessário. Você é importante. Você é indispensável. Você precisa pedir a Deus que lhe mostre a missão de que Ele o encarregou. Ó Senhor Jesus. Nas epístolas de Timóteo e Tito, Paulo usa a palavra mandato. Essa palavra só é usada nessas epístolas. Nas outras epístolas ele escreve segundo a vontade de Deus, pela vontade de Deus. Isso acontece, pois nos tempos do fim, a sensação é de urgência, é mandato, é ordem de Deus. Devemos fazer as coisas rapidamente, não há mais tempo. A sensação é de urgência e precisamos ter o sentimento de urgência. Ó Senhor Jesus. Somente quem foi encarregado por Deus pode encarregar outros. Todos precisamos ser modelos, seguir o modelo de Paulo e também produzir Timóteos. Devemos receber o mandato de Deus, ser encarregados por Ele e passar esse encargo, essa missão adiante. Devemos produzir um grupo de jovens, de irmãs e irmãos na igreja, com o mandato de Deus, todos com uma missão, todos com um encargo dado por Deus. Ó Senhor Jesus. Encargo é aquilo de que Deus nos encarrega. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Fomos encarregados, designados para o ministério. Isso é exteriormente. Muitas vezes gostamos de ficar apenas nas coisas exteriores, mas aqui Paulo nos ensina que não basta receber o encargo de Deus exteriormente, mas também precisamos ser fortalecidos interiormente. Por isso ele diz: sou grato, porque Cristo Jesus não só encarregou Paulo do Evangelho, não só o designou para o ministério, mas também o fortaleceu interiormente. Todos precisamos ser fortalecidos. Eu oro a Deus para que nestes dias difíceis sejamos fortalecidos. Não podemos ficar apáticos. Devemos buscar o Senhor para ser fortalecidos. Ó Senhor Jesus. Paulo era um modelo. Ele reconhecia com humildade e gratidão sua posição e que era fraco. E o Senhor o fortaleceu. Difícil encontrar alguém como ele. Falou claramente que o Senhor o encarregara do Evangelho e o designara para o ministério. Ele não era fiel, mas o Senhor o considerou fiel. Ó Senhor Jesus. Paulo testemunhou sobre o momento em que foi designado para o ministério. Levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ele testemunhava ao rei Agripa, contando a experiência de sua conversão e designação. Por fim ele disse: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Esses versículos não são apenas para Paulo, mas servem para nós, pois também fomos designados por Deus. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, em sua experiência, você tem sido fiel a Deus? Ó Senhor Jesus.
né? Essa aqui é mais uma daquelas perguntas que é bem pessoal, né? Cada um de nós precisa diante do Senhor, né? A questão da fidelidade é uma questão de você perceber a vontade de Deus. Não é fazer só aquilo que você quer, na hora que você quer. Muitas vezes a gente se envolve com irmãos que a gente se agrada, a gente se envolve com encargos da igreja que também nos agradam, que a gente gosta de fazer, Senhor Jesus. Mas a questão é, Deus te encarregou? Ó Senhor Jesus, se Ele te encarregou, você tem sido fiel, você tem buscado Ele. A fidelidade, como a gente viu no dia de hoje, né, ele mostrou que Paulo não era fiel, mas o Senhor o considerou fiel. Então, uma questão da gente ter fidelidade aos olhos de Deus, não aos nossos olhos. Talvez a gente olhe e pense, poxa, eu pequei, eu errei, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, e o Senhor olha para nós e fala, não, você é fiel, Senhor Jesus. Porque a fidelidade tem a ver com buscar o Senhor. Não é a gente simplesmente levantar e sair fazendo coisas, mas é realmente buscar a visão espiritual diante do Senhor. Senhor, tem esse encargo aqui para fazer. Senhor Jesus, Senhor, como devo fazê-lo? É para eu fazer? É para deixar para lá? Ó Senhor Jesus. Então é o Senhor que realmente Ele quer, porque assim a gente não vai colocar a mão nas coisas, Senhor Jesus, e acabar ofendendo Deus. É o principal, né? Talvez outros não entendam, nos critiquem, mas se você estiver diante de Deus, Ele vai te considerar fiel. Isso vai gerar fruto, Senhor Jesus. E quem estiver no Espírito vai perceber e também vai se arrepender. Esse que está mostrando para nós, na sua experiência, você tem sido fiel a Deus? Ou seja, você tem ido na presença de Deus? Você está claro da sua missão? Senhor Jesus, né? E é isso que o Senhor deseja, que a gente tenha comunhão, que a gente tenha dependência dEle em todos os momentos. Não posso achar, não, já sei fazer, vou lá fazer, porque Deus me mandou, Senhor Jesus. Mas não, a gente tem que estar todo o tempo ali em comunhão com Ele, Senhor Jesus, não fazer nada fora da sua presença. Isso sim é fidelidade. Aí agora, sabendo, a gente pode responder, tem sido fiel ou não? Ó Senhor Jesus, eu confesso, eu preciso ser mais fiel ao Senhor, preciso ser mais diligente. Cada um de nós possa ir diante do Senhor e abrir o coração. Quem abre o coração recebe direção de Deus, recebe transformação. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje é Deus quem nos encarrega e também quem nos fortalece. Senhor Jesus. Deus Ele dá um encargo e depois Ele vem te fortalecer. Senhor Jesus. Deus Ele não pede nada para a gente fazer que Ele mesmo não tenha nos suprido para isso. Então é isso que a gente tem que perceber. Tem coisas que a gente olha e fala, Senhor, isso é difícil. Senhor Jesus, mas o que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho que ser fiel. Se Deus mandou para mim, só eu que posso fazer, não tem mais ninguém. Então, por mais difícil que pareça, eu tenho que ser fiel e viver no Espírito. É o Espírito que vai realizar. Quando você obedece, Senhor Jesus, você vê o Senhor ali te fortalecendo, te suprindo, te dando a palavra. O Senhor mesmo mostra na palavra que Ele não vai nos dar algo que a gente não possa suportar. E junto com a situação, Ele manda o suprimento necessário para a gente poder aguentar. Ó Senhor, para a gente realmente ser fortalecido. Então é isso que a gente tem que perceber. A nossa força vem dEle. Não vou fazer as coisas sozinho, não vou fazer as coisas sem missão, para depois não ficar desanimado, não ficar ali, né, com traumas, né? Senhor Jesus, mas realmente perceber que tudo é a vontade de Deus. Eu sei em quem tenho crido e Ele é poderoso. Senhor Jesus, para me fortalecer, para realizar todas as coisas. Tudo posso, não porque eu sou isso e aquilo, mas tudo posso porque Ele me fortalece. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É isso que a gente tem que perceber, né, diante do Senhor, né, o que o Senhor está mostrando para nós. Eu vou até dar o exemplo, né, que ser fiel é ser aquilo que o Senhor pode contar. Né? Em inglês, né, tem uma terminologia que algumas pessoas usam, né, para dizer que estão disponíveis 100% do tempo, né, que em inglês, né, é o 24/7, quer dizer 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, todo momento, Senhor, você vai ter alguém ali para te dar suporte naquele determinado serviço. Então, a gente precisa ser esse, né, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias da semana. O dia que o Senhor chamar, o momento que Ele precisar, eis-me aqui, ó Senhor Jesus. E é isso que o Senhor Ele quer de nós, essa fidelidade. Não é que você consiga fazer tudo, que tudo deu certo, isso e aquilo. Ó Senhor, não é que você está ali todo o tempo, mas quer dizer que você está vivendo no Espírito. Talvez você não consiga realizar isso e aquilo e tal, mas você está ali no Espírito buscando o Senhor. É isso que Ele deseja, que a gente esteja à sua disposição.
Não é para a gente ficar analisando aquilo que conseguiu, não conseguiu. Tem coisa que até mesmo o Espírito nos leva a fracassar. Senhor Jesus. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, né? Que ali quando Jesus ali, né, ele foi levado ao deserto, né, Senhor, ele foi ali orar, né, ficou 40 dias ali orando, e a Bíblia fala que ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Ali não fala que ele foi levado para o deserto para jejuar. Ele foi levado no deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E o que ele fez? Senhor Jesus, ele jejuou. Ele abriu mão de tudo que ele tinha direito, Senhor Jesus, para exercitar o Espírito. E o diabo demorou 40 dias para conseguir uma brechinha, para poder tentar o Senhor. E mesmo, Senhor Jesus, mesmo atuando dentro dessa brecha, ele não conseguiu nada. Aí isso está mostrando para nós. O Espírito nos leva, mas eu preciso fazer o quê? Viver no Espírito, depender do Espírito. E mesmo se o inimigo encontrar uma brecha, o que ele vai conseguir? Nada. Por quê? Por causa da fidelidade. Então isso está mostrando para nós. Fidelidade é buscar sempre o Senhor, é não tomar decisões sozinho, Senhor Jesus, é não ir fazendo as coisas de qualquer jeito. Por isso eu mostrei, olha, é um combate com missão, Senhor Jesus, é fazer aquilo que o Senhor determinou, Senhor Jesus. O irmão até fala que a questão que dá a mão direita e a mão esquerda, né? Quem é destro, né, tem mais habilidade na mão direita e menos habilidade na esquerda. Quem é canhoto é o contrário. Ó Senhor Jesus. Então, a gente escreve, né, com a mão direita, e se for tentar escrever com a mão esquerda, é horrível, né? É uma atividade muito difícil. Mas tem outras coisas que a gente faz com a mão esquerda. E hoje em dia, os médicos até mesmo, né, especialistas, têm indicado a gente fazer mais coisas com a mão esquerda. Senhor Jesus, né, quem é destro a fazer com a mão contrária, né? Senhor Jesus, porque isso abre novos caminhos no cérebro. Você vai destravando novas coisas, novas habilidades. Então, o cérebro, né, Senhor Jesus, ele vai acostumando ali, ele é fortalecido naquilo que você está sempre fazendo. Mas, às vezes, né, essas coisas caem na rotina, caem no automático, e depois você pode acabar gerando um esquecimento. Então, os médicos têm falado hoje de Alzheimer. Hoje existem estudos que muitas pessoas, por exercitarem pouco, né, o cérebro, a memória, certas áreas do cérebro, hoje está constatado que 50% das pessoas na velhice vai ter Alzheimer, vai esquecer. Senhor, então já estão mostrando para nós fazer exercícios, fazer atividades diferentes, e também essa situação de fazer mais coisas com a mão contrária. Ó Senhor Jesus, para quê? Para poder gerar novos caminhos, para que se acontecer um dano em alguma parte do seu cérebro, um esquecimento, ele ache outro caminho para chegar no mesmo lugar. Então o Senhor está mostrando isso para nós. Senhor Jesus, o que é a gente ter uma missão? É Deus ter caminho. Se cada um de nós for diante dele, olha, eu não posso usar o fulano porque houve um impedimento aqui, mas eu posso usar o Beltrano. Mas irmão, na palavra profética já fala conosco da questão de a gente ser energizado. O irmão mostrou ali, né, como que funciona o relâmpago, né? Senhor Jesus, o relâmpago, ele começa um lugar, vai no outro, né? Ele sai todo quebrado, né? Vai para um lado, vai para o outro, porque ele vai encontrando, né, na atmosfera, Senhor Jesus, lugares aonde ele pode ir quebrando a cadeia, Senhor Jesus, né? Existe um bloqueio na atmosfera que não permite essa eletricidade passar, mas o relâmpago ele vai encontrando um caminho, ele vai encontrando lugares onde ele pode ir quebrando, né, essa barreira e até chegar ao lugar onde ele tem que chegar. E é isso que Deus quer fazer em nós, ele quer ir quebrando essas barreiras para a gente poder realmente tocar na vontade de Deus. Por isso que precisa ir diante de Deus. Senhor, qual a minha missão? Senhor Jesus, né? É como eu estou aqui no canal, né, desfrutando o alimento diário, trazendo para os irmãos. Tem situações que às vezes acontecem, o inimigo se levanta, tem pressão espiritual, tem questão física, tem questão psicológica. Ó Senhor, o inimigo ele quer barrar de qualquer jeito. Quantas vezes eu já pensei, poxa, eu vou desistir, vou largar o canal para lá, está gerando problema familiar, está gerando problema em casa, está dando problema disso, problema daquilo, estou tendo falta de tempo para isso, para aquilo, vou encerrar. Senhor Jesus. Mas aí vai diante do Senhor e o Senhor fala, continua. Senhor Jesus. Muitas vezes eu venho, desfruto, compartilho aqui, anoto, vou seguir essa linha aqui, às vezes o Senhor muda tudo. E tem vezes que eu chego aqui e falo assim, Senhor, não sei o que eu vou compartilhar dentro disso daqui. E aí tem que fazer o quê?
está no Espírito, para que o Senhor possa direcionar. Então é isso que o Senhor está mostrando para nós. Tudo tem que ser feito na presença dele. Aí ele conta a experiência dele, né, irmão Ezra. Morou vários anos lá, foi lá no hospital de veteranos e viu lá que a maioria estava lá que não era por danos físicos, mas por danos psicológicos, emocionais, porque foram para uma guerra sem missão. Foram lá, Senhor Jesus, e não tinham missão, então aconteciam coisas terríveis, e aí ficaram traumatizados. Senhor Jesus, por isso ele mostrou para nós, é um momento de a gente ir diante do Senhor, qual a minha missão? A gente precisa estar claro, por isso o Senhor tem falado conosco sobre o reino, o galardão, o que é a vida da igreja, né? A vida da igreja, a igreja é a coluna e base da verdade. A gente precisa viver isso. Tem que pregar o evangelho, levar o evangelho, mas também tem que ser fortalecido interiormente. Por isso mostrou, olha, o Senhor mostrou, olha, eu designei, eu chamei, eu encarreguei, mas eu também vou fortalecer, ó Senhor Jesus. E é isso que eu estou mostrando para nós. E ele mostrou, olha, é o momento de ir diante do Senhor, ir na presença de Deus, perguntar, Senhor, qual a minha missão? Qual que é a minha causa? Senhor Jesus, nem todos vão ser encarregados da mesma coisa, uma coisa vai complementar a outra, ó Senhor Jesus, mas uma coisa que eu ganhei aqui é que tudo vai ser definido na presença de Deus, ó Senhor Jesus. Então é isso que é o principal. Senhor, o que eu vou falar aqui no canal, o que eu vou compartilhar com os irmãos? É tudo definido na presença de Deus. É isso que a gente precisa realmente perceber. Ser fiel ao Senhor é viver no Espírito. Ser fiel ao Senhor é buscar o falar de Deus, é buscar a direção de Deus, buscar a presença, a definição. Cada membro tem sua função. Senhor Jesus, todos são importantes e a gente precisa valorizar isso. Ó Senhor Jesus, Deus, Ele é que vai te mostrar a sua missão, Ele é que vai te encarregar, Senhor Jesus. Por isso Ele mostrou para nós, a gente não pode perder tempo. É uma ordem de Deus, é um mandato, né? Ordem, né? Não é só Deus mandou, vai fazer assim. Ordem também é colocar cada coisa no seu lugar. O mundo hoje está um caos. Tudo é aleatório, tudo depende, tudo isso aqui é relativo, tudo está sujeito à interpretação, mas quando o Senhor define algo, Ele ordena, né? Ele coloca na ordem e você vai entender. Isso, depois tem isso, isso aqui tem que ser antes daquilo, isso tem que ser depois daquilo outro, Senhor Jesus. E aí, tudo funciona. Você mostrou, a gente tem que ter a sensação e o sentimento de urgência. Tem que perceber que, olha, o Senhor está colocando as coisas em ordem para nos guardar, para nos fortalecer. Ó Senhor Jesus. Por isso que mostrou, Ele quer produzir algo na igreja. Ele nos encarrega para que a gente possa encarregar outros. Ou seja, Ele nos enche dele mesmo, para a gente poder encher outros também dele mesmo. Não adianta eu chegar e ver, olha, a minha ordem diante de Deus é fazer isso daqui, mas eu não entregar a Deus. Coisa, né? Eu estou aqui, canal, dispondo vídeos, para quê? Senhor Jesus, é para entregar a Deus. Se eu não exercitar o Espírito aqui e não estiver diante do Senhor, não vou conseguir encarregar os irmãos daquilo que o Senhor tem encarregado. Ó Senhor Jesus, por isso que a gente precisa, Ele mostrou, né? Produzir na igreja, ser modelos, produzir os Timóteos, produzir os jovens, as irmãs, os irmãos, que também estão vendo a ordem de Deus, o mandato de Deus. Todos com uma missão, todos com encargo dado por Deus. Não é ver, olha, esse aqui é o fulano que me falou. Não, é perceber, olha, é o Senhor falando, é o Senhor direcionando. Ó Senhor Jesus, por isso que Paulo testemunhou. Olha, eu estava ali, aí o Senhor veio, olha, caiu do cavalo, o Senhor levantou, falou, vai adiante, olha, eu te apareci agora, eu vou te aparecer ainda, você vai pregar para os judeus, para os gentios. E ele falou, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, aquilo que o próprio Deus encarregou. Então a gente precisa ouvir a palavra, né? E talvez o inimigo venha e queira colocar dúvida na palavra. Mas aí o que você faz? Você exercita o Espírito. Você vai diante de Deus e você percebe, olha, isso daqui não tem como um homem produzir. Foi o que Paulo mostrou, olha, rei Agripa, eu estou fazendo isso aqui, todo mundo está falando que eu estou fazendo confusão, mas não é. Eu obedeci a Deus. Não fui desobediente à visão celestial, né? À visão divina. Senhor, eu estou sendo fiel a Deus. Porque o que eu estou vendo, o que eu estou fazendo, não é o homem que produziu, mas foi o próprio Deus. O próprio Deus me encarregou. Então, o Senhor Ele encarrega, o Senhor ele que vem designando e Ele que vem fortalecendo. Por isso que Ele mostrou, né? Eu preciso ir diante do Senhor, porque a gente gosta de fazer as coisas só exteriormente. Deus mandou fazer, vou lá fazer. Mas eu tenho que fazer com base interior. Deus mandou fazer no Espírito. Eu vou continuar no Espírito para produzir o resultado que Deus
quer. Por isso eu tenho que estar diante do Senhor, tenho que buscar o Senhor para ser fortalecido, não posso estar apático. Eu tenho que realmente estar percebendo ali, olha, é a vontade de Deus, isso vai agradar a Deus. Por isso que ele falou, olha, o Senhor nos encarregou, Ele nos designou, talvez eu não seja fiel, mas Ele me considerou. Por isso eu tenho que ter a visão de Deus, para ver o que é fidelidade. Senhor Jesus, esse é aquele que o Senhor pode contar na hora que Ele precisa. Senhor Jesus, nós somos fracos, mas o Senhor é sempre forte, né? A gente tem tendência para um monte de coisa, mas o Senhor Ele é reto. Por isso eu preciso viver no Espírito, para que eu possa cumprir exatamente o que o Senhor determinou. O Senhor que tem que direcionar todas as coisas, mas temos que estar aqui para viver, para servir o Senhor, ver aquilo que o Senhor vê, né? Da maneira que Ele vê. Por isso a gente precisa ser fiel, vivendo diante dEle, estando disponível no Espírito, para cumprir aquilo que Ele deseja, não só fazer as coisas exteriormente, mas realmente se voltar para a vida interior. Essa é a maneira de cumprir a determinação de Deus. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.